Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Recentemente eu publiquei um vídeo falando sobre alterações que houveram no processo de residência em Portugal e algumas questões vinculadas à revalidação de título de medicina em Portugal. E naquele vídeo eu perguntei se vocês gostariam que eu falasse um pouquinho também sobre outras questões vinculadas a Portugal. E vocês disseram que sim, e uma das sugestões que vocês deram é sobre como fazer o curso de medicina em Portugal, caso queiram fazer a graduação por lá. E eu já antecipo algumas questões. Primeiro, me siga no Instagram, porque lá eu converso muito com vocês sobre esses assuntos também. O curso de medicina em Portugal ele tem algumas particularidades. Como muitos de vocês saberão, é possível estudar em Portugal utilizando as suas notas do Enem, desde 2014, se eu não me engano. Porém, o curso de medicina particularmente não oferece essa possibilidade. Odonto oferece, as engenharias oferecem, o direito oferece, enfim, todas elas, salvo medicina. Basicamente, existem alguns motivos para isso. Primeiro, porque o curso de medicina ele é destinado a cidadãos portugueses ou equiparados, já explico essa questão. E também porque o curso de medicina está exclusivamente nas universidades públicas. Que, lembrando, universidade pública em Portugal também se paga, ok? Não dá para você fazer sem pagar, sendo um estudante estrangeiro. Algo importante também de destacar é que em 2021 a Universidade Católica de Portugal, que seria para você fazer uma analogia, não é a mesma coisa, com a PUC do Brasil, né, a Universidade Católica de Portugal, vai começar com o curso de medicina já nos próximos anos, o qual vai facilitar em alguns aspectos vinculados à concorrência. Mas vamos falar um pouquinho aqui. Existem algumas particularidades com fazer o curso de medicina em Portugal e também com respeito a como hackear essas possibilidades. Não é hackear, é poder utilizar certos estatutos e legalizações a nosso favor, ok? Mas vamos lá. Para poder fazer o curso de medicina em Portugal, você tem que ser nacional português, nacional de um país da União Europeia ou estrangeiro residente em Portugal há 2 anos, pelo menos, legalmente, ok? Pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas 3 opções não têm direito a aplicar para uma vaga para o curso de medicina. A questão é, além de tudo também, de que para você poder entrar no curso, em qualquer curso de graduação, sem entrar no quesito das notas do Enem, porque se vocês quiserem eu faço um outro vídeo, eu estou falando o regime geral para você fazer processo seletivo para os cursos como um cidadão português, equiparado ou estrangeiro que resida em Portugal, ok? Você vai utilizar 50% da sua nota da média geral do seu ensino médio, da sua educação secundária, e 50% dessa nota vai ser justamente uma prova que é conhecida como Exame Nacional da Educação Secundária, o ENES, que ele é mais ou menos como se fosse o nosso Enem. Porém, particularmente em Portugal, você não faz uma prova para todas as disciplinas que você teve durante a sua educação secundária, durante a sua educação média. Você escolhe as áreas que você vai aplicar. Para a medicina, são justamente essas que estão passando aqui na tela para vocês. Sabe o que acontece? A maior parte de nós, brasileiros, digamos, você tem como proposta ir para Portugal. Vou começar por isso. Você talvez possa achar meio complicado, meio engorroso conseguir fazer medicina lá e achar que talvez fazer medicina, não sei, na UBA, em Buenos Aires, seja um pouco mais rápido e prático. É como eu sempre digo, você vai estar escolhendo, na verdade, em que momento vai lidar com a burocracia. Porque fazer a graduação na UBA, por exemplo, ou numa universidade pública argentina, ou numa universidade brasileira também, você vai evitar, por assim dizer, a burocracia e a concorrência e o processo seletivo português, que para a medicina é concorrido, mas não é tão concorrido e tão massacrante talvez quanto o brasileiro, ao meu ver, não sei, talvez seja equiparado, mas enfim, comparando também com a Argentina, na Argentina é muito mais tranquilo e democrático o acesso, mas você vai estar deixando para depois essa burocracia com o seu processo de revalidação de título. E lembrando, a partir do momento que você faz uma graduação em Portugal, que é um país membro da União Europeia, o seu título, logo que você terminou a graduação, ele é válido para toda a União Europeia. Com algumas particularidades, obviamente, que dependendo do país você precisa ter um certificado de proficiência naquele idioma, enfim, essas questões. E Portugal oferece muita vantagem, por assim dizer, muita facilidade, melhor dizendo, para brasileiros poderem ir morar em Portugal para estudar, para trabalhar, para investir, enfim. Então é meio relativo, você vai gastar o tempo de alguma forma com burocracia, seja para o ingresso da faculdade ou para a revalidação do seu título. Então você tem que colocar aí na ponta do lápis o que é melhor para você com respeito aos seus projetos. Mas continuando, a gente não tem esse hábito, por assim dizer, de ter notas muito altas no que diz respeito às nossas notas do ensino médio. E como a nota do ensino médio, a média geral das notas do ensino médio, elas são importantes sim
para que você entre na faculdade, talvez você tenha que fazer algum tipo de processo formativo para melhorar essas notas, para poder ter chance na hora de concorrer. Isso por quê? Primeiro, a gente tem uma escala de notas no Brasil de 0 a 10. E quando a gente pensa nas notas para ingresso na faculdade em Portugal, a escala é de 0 a 200. Então eu vou fazer uma conversão mais ou menos para vocês conseguirem entender dessa escala para essa nossa escala, ok? A universidade com a maior média no último processo seletivo para poder entrar no curso foi a Universidade Nova de Lisboa com uma nota de 193. Isso dá, na escala de 0 a 10, 9,65. E, justamente, a que teve a menor nota foi a Universidade do Minho, na cidade de Braga, com uma média de 182, que fazendo a conversão daria uma média de 9,1, ou seja, uma nota 9,1 da escala de 0 a 10 para poder entrar. Ou seja, é uma nota bastante alta. Entenda isso, por isso que eu falei, não é tão simples assim fazer faculdade de medicina, particularmente em Portugal. Mas caso estão nos seus planos, você quer ir para Portugal, porque quer morar em Portugal, porque tem familiares lá, quer fazer o curso de medicina lá, você pode utilizar uma ferramenta chamada ensino recorrente. O que é o ensino recorrente? Existem duas modalidades deles, mas eu vou falar da mais curta, da mais rápida, que é um período de 1 ano em que você só faz as provas vinculadas à educação secundária portuguesa, que é equivalente à nossa educação média no Brasil. Então, você vai fazer só as provas, vai poder fazer algum tipo de cursinho, muito provavelmente em Portugal justamente para essas provas, ou talvez você já esteja fazendo cursinho no Brasil, enfim. E ao finalizar essas provas do ensino recorrente durante esse ano, você vai ter um novo histórico escolar, um novo certificado de conclusão, no caso da educação secundária portuguesa, e vai utilizar essa documentação para justamente poder elevar sua nota da educação secundária, da educação média. Eu vi alguns relatos de brasileiros que fizeram isso e fizeram com que as suas notas se aproximassem muito da nota máxima, o que ajudou muito na hora de prestar o processo seletivo para a universidade portuguesa. E isso não serve só para medicina não, se caso você já tem notas muito boas no ensino médio ou você não quer fazer medicina, tem notas boas, mas não quer fazer medicina, você pode também fazer o processo de convalidação do seu ensino médio para o ensino médio português e utilizar o que você já tem. É importante também isso, vinculado a um estatuto que existe entre Brasil e Portugal, porque dessa maneira você vai pagar o valor de mensalidade de um português e não de um estudante internacional. E vocês já vão ver que a diferença é absurdamente gigante com respeito ao valor das mensalidades. Finalizado esse processo do ano recorrente, caso você faça ano recorrente, você já não tenha um histórico escolar com notas altíssimas, você vai ter que fazer aí sim o Exame Nacional da Educação Secundária, que é o resto dos 50% da sua nota total para aplicar para a faculdade em Portugal. E aí no final de tudo, no sistema, eles vão unificar todas essas notas, fazer o grande bolo doido aí das médias totais, e você vai ter a sua nota no sistema, lá da escala de 0 a 200, justamente para poder aplicar para uma vaga para medicina. Achou muito complicado? Pois é, fazer 1 ano de CBC, que é o processo de ingresso da UBA, também é um pouco complicado, porque é 1 ano de curso que você vai ter, que não vai estar nem um pouco vinculado, na verdade, com a graduação, ou seja, com os conteúdos da faculdade, mas você vai fazer da mesma forma e tem que fazer as provas no final. Ou seja, no final das contas, é mais ou menos a mesma coisa, com mais concorrência, obviamente, no caso de Portugal, como eu falei. Mas caso você desanimou aqui, espere um pouquinho, porque essa não é a única forma de você fazer medicina em Portugal. Se porventura você no Brasil já tiver um curso de graduação na área da saúde, você pode aplicar para os concursos especiais para o curso de medicina em algumas universidades. Eu não pesquisei em todas as faculdades de medicina em Portugal, eu pesquisei na Universidade do Minho, que fica na cidade de Braga, como eu falei, e na Universidade do Porto. Essas duas universidades têm processos, têm concursos especiais para quem já é graduado, para quem já tem um título em mãos. Geralmente esses concursos destinam um número X de vagas justamente para as pessoas que já são tituladas. Okay? Então o processo seletivo ele é um pouco mais exclusivo, por assim dizer. Obviamente, enquanto para Universidade de Lisboa, para a Universidade de Coimbra, você vai ter quase 300 vagas para o processo total, mas vai ter milhares de pessoas concorrendo. Você vai ter nesses processos dos concursos especiais 15, 20 vagas, mas são menos pessoas concorrendo também. No caso das pessoas que já são tituladas e vão participar desses concursos, vocês também têm que saber de que para poder participar, geralmente a sua nota geral da graduação, ou seja, seu histórico da graduação, você pega, soma todas as notas, faz a média geral, se caso o seu documento não venha já com isso, alguns vêm, tem que ser de 7. Na verdade, na escala portuguesa seriam 14, uns 140.
Mas, enfim, é uma nota 7, é a média geral que você precisa ter na sua graduação no Brasil para poder participar dos concursos para quem já é graduado. E aí agora vem a questão do estatuto, porque teoricamente você precisa estar morando há 2 anos em Portugal. Mas existe um estatuto de igualdade de direitos e deveres entre Brasil e Portugal, que se você está morando, você é brasileiro, está morando em Portugal há 6 meses de maneira legal, você pode aplicar para esse estatuto e você reduz esse tempo de 6 meses para 2 anos, para que justamente você possa aplicar para as provas e para o acesso ao curso de medicina, ok? É uma forma de você reduzir esse tempo. Então aí você vai combinar esses dois fatores, por exemplo, do ensino recorrente com justamente o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Por quê? Porque para você poder fazer o ano recorrente, você vai ter que estar em Portugal no início de um ano letivo, certo? O ano letivo começa no hemisfério norte, entre setembro e outubro. Então você vai pedir visto de estudante no consulado no Brasil para ir justamente estudar em Portugal, digamos agora nesse período que a gente está vivendo agora. Foi para lá, começou. Com o passar dos meses, quando fechar 6 meses de que você está residindo em Portugal, você aplica para o estatuto. Lembrando, não é que é instantâneo, você vai ter que esperar o processo burocrático. Pode demorar 1 mês, 2, 3, para isso ficar pronto. Finalizou o ano recorrente, fez as provas, tirou notas altíssimas lá, quase o limite máximo de nota. Aí você faz a prova nacional da educação secundária, faz o bolo doido das médias lá que o sistema vai fazer para você, na verdade, e boa sorte com a prova. Ou seja, durante o período em que você está fazendo o ano recorrente, você também está esperando para fazer a aplicação do estatuto, não é que você vai ter que fazer por separado as duas coisas, ok? E as mensalidades, como eu falei agora há pouco. Para quem vai fazer graduação em Portugal, utilizando nota do Enem, ou seja, vai no Estatuto de Estudante Internacional, o valor das anuidades conhecidas em Portugal como propina, ele pode girar entre 1.500 e 6.500 euros, ou seja, é um valor que é relativamente baixo se você pegar uma faculdade que cobre 1.500 euros, ou relativamente alto se ela cobrar 6.500 euros, pensando que o euro está a 6,20 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas se você for fazer esse processo como um nacional português ou equiparado, e aí no equiparado tá os nacionais de países da União Europeia, os brasileiros que aplicaram para justamente o Estatuto de Igualdade de Deveres, nesse caso, o valor que você vai pagar vai ser entre 697 e 871 euros. É um valor muito baixo. E lembrando, esses valores que eu estou dizendo para vocês são valores por ano. Aí cada universidade vai ter a possibilidade de você financiar de alguma forma. Algumas eu vi que financiam em 10 parcelas, que aí você pega o valor e divide certinho em 10 parcelas e vai pagando por mês. Algumas fazem em 6, algumas fazem em 4 parcelas no primeiro ano letivo e depois você renegocia os próximos anos letivos. Caso você quiser saber um pouquinho mais sobre outras graduações, não só medicina, porque eu sei que às vezes eu centralizo muito nesse assunto, deixa aqui nos comentários. E como eu falei no início do vídeo, a Universidade Católica de Portugal vai iniciar o curso de medicina, teoricamente, no próximo ano letivo, no caso, no final do ano que vem, no final de 2021, em teoria, e isso pode facilitar na questão do processo seletivo, porque geralmente as faculdades particulares, elas têm um processo um pouco mais tranquilo no sentido da concorrência, no número de pessoas que estão concorrendo pelas vagas. Porém, as faculdades particulares, você não tem o subsídio do governo para as mensalidades. Porque, digamos, a educação pública em Portugal ela é paga, mas você paga uma parte. Isso significa que a grande maior parte dos custos que uma pessoa teria dentro da faculdade vão ser subsidiados pelo governo. Você paga a sua contribuição com os 871 euros. Nas particulares, obviamente, isso não existe. Algumas têm processo de bolsa e tudo mais. Mas, enfim, geralmente elas são de 3 a 4 vezes mais caras do que o valor das faculdades públicas. Alguns casos, em algumas delas eu vi que o valor é bem mais alto, mas como não existe medicina nas particulares em Portugal, a gente não tem como muito comparar esse valor. E dessa forma a gente termina a nossa jornada falando sobre medicina em outros lugares que não habituais de Buenos Aires e Rosário. Hoje a gente saiu um pouquinho fora da curva, a gente saiu da Argentina e foi falar sobre Portugal, mas dessa forma a gente tira umas pequenas férias de umas 2 semanas para eu resolver umas questões pessoais. Mas logo a gente volta com várias novidades aqui pro canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo informações e dúvidas que vocês tenham. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma outra universidade, algum país que eu possa talvez encontrar informações. Se quiserem que eu fale sobre processo português com outros cursos também, é só mandar aqui embaixo nos comentários e a gente se vê daqui umas 2 semanas. Ok? Até mais. Tchau, tchau.